Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à teologia sistemática. Hoje nós vamos estudar o tema da construção da cosmovisão cristã. Nós temos como objetivo hoje desenvolver uma perspectiva cosmovisionária de estudo teológico. Ou seja, nossa intenção no final dessa aula é ajudar você a perceber a sua própria cosmovisão, começar a pensar de uma forma cosmovisionária, isso de uma maneira mais consciente, e também perceber a cosmovisão que as pessoas com as quais você dialoga, elas possuem. Bem, antes de entrarmos, seria interessante fazermos uma breve revisão da nossa aula anterior, do conteúdo visto. E eu queria resumir basicamente aquela questão do método teológico e iniciando com a questão da ciência e da teologia. Concluímos na última aula com essa frase do Strong, que diz que a teologia é a ciência das ciências, não no sentido de incluir todas estas, mas no sentido de empregar os seus resultados e mostrar a sua base subjacente. Todas as outras ciências exigem a teologia para sua explicação completa. Então, nós vimos que, por se tratar de um conhecimento teológico, ele é autônomo, ele também é superior ao conhecimento científico, porque ele traz um significado que o conhecimento científico não pode analisar, que é um significado metafísico, que é um significado superior, que está fora da realidade. Então, todas as outras ciências, todos os outros campos do conhecimento exigem da teologia uma explicação, porque na teologia nós encontramos a explicação de Deus, a revelação de Deus para todos os campos do conhecimento, né? Também nós vimos ainda que uma síntese do método teológico, né, utilizado na teologia sistemática pode ser resumido nesses 4 passos. Né? Aqui está apenas uma breve condensação dos passos apresentados na teologia sistemática do Millard Erickson. Mas o primeiro seria a coleta de materiais bíblicos, ou seja, coletar tudo aquilo que a Bíblia fala sobre um determinado tema. Depois, a unificação desses materiais, ou seja, seria colocá-los de uma forma coerente e lógica para que pudesse ser apresentado. Deveríamos também examinar as interpretações históricas sobre esse tema de estudo, né, da sistemática, e ver como os antepassados, os teólogos que nos antecederam, como eles viram isso, como é que a igreja interpretou esse tema que estamos estudando, por exemplo, o pecado, ou a salvação, ou a oração, né? Como é que a igreja, ao longo da história, interpretou esse tema? E depois é necessário também uma expressão contemporânea da doutrina. Aqui entra uma questão bem interessante, como nós pontuamos na aula passada, que a teologia ela tem que trazer respostas para as questões de hoje, do dia a dia. Ela traz a resposta bíblica do todo da Escritura para uma demanda contemporânea, para aquilo que é hoje. Então, estudando a oração, como isso traz hoje aplicações, como isso impacta a vida das pessoas hoje sobre esse tema, né? Então, há uma necessidade de transportarmos o tema e a sua aplicação para os dias em que vivemos. Então, começando agora, nossa aula dessa semana, o tema que vamos estudar é cosmovisão cristã. Mas aí surge uma pergunta, o que é cosmovisão? James Sire, que é um dos grandes pesquisadores na área de cosmovisão, ele define cosmovisão da seguinte forma: é um conjunto de pressupostos, né, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas,
que mantemos de forma consciente ou subconsciente, conscientemente ou inconscientemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece fundamento para o qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu queria chamar sua atenção para essa definição do James Sire, porque ele começa apresentando a cosmovisão como sendo um conjunto de pressupostos, ou seja, suposições. Então, acima de tudo, a cosmovisão é um comprometimento com hipóteses, com suposições que nós julgamos serem verdadeiras. Né? Isso não quer dizer que necessariamente que elas sejam. Algumas pessoas podem ter uma cosmovisão e as suas suposições serem parcialmente verdadeiras ou elas podem ser falsas. Mas nós mantemos essas suposições quer nós percebamos ou não. E isso aqui é um ponto interessante porque James Sire ele propõe, assim como outros teóricos, que todas as pessoas têm cosmovisão. O homem lá da roça, aquele homem que não sabe ler e escrever, ele tem uma cosmovisão, ele tem suposições que ele julga ser verdadeira sobre Deus, sobre a realidade, sobre o propósito das coisas, sobre o que é correto, o que é errado. Ele tem muitas pressuposições sobre esses temas. Então todas as pessoas temos. E elas são necessárias, porque elas vão nos ajudar a estabelecer esse conceito de realidade e ela fornece um fundamento, ou seja, valor, significado sobre o que a realidade que nos cerca, onde nós vivemos, onde nos movemos, onde nós existimos. Então, o conceito de cosmovisão ele é fundamental, porque todos nós temos e é necessário. Não pode haver um ser humano consciente que não tenha necessariamente uma cosmovisão. Talvez ele não saiba definir, explicar, ela talvez não seja tão coerente, mas todos os seres humanos conscientes têm uma cosmovisão. Nós também podemos olhar aqui uma outra definição do Rodon Nash, que também é um teórico nessa área, e ele vai dizer que cosmovisão ele é um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos e interpretamos e julgamos a realidade. Então veja que o Nash ele corrobora com a definição do Sire. Ambos estão mostrando que a cosmovisão é um conjunto, é um esquema de conceito, de ideias, né? E ambos também afirmam que esses conceitos estão presentes de uma forma consciente ou não, né? E que nós aplicamos a todas as coisas e usamos isso para interpretar e até mesmo para julgar a realidade que nos cerca. Bem, uma forma popular, nós poderíamos assim dizer, né, a cosmovisão pode ser descrita como sendo a forma pela qual nós vemos o mundo. Ou pode ser comparado com as lentes em que uma pessoa utiliza para enxergar o mundo à sua volta. Ou seja, é como ele lê, é a visão que ele tem das coisas. É o conceito. E visão aqui estamos falando de conceito, de percepção, de valores, né, que ele atribui, que ele dá significado que é dado às coisas. Então, uma forma, né, popular, talvez, de definir cosmovisão seriam os óculos que as pessoas utilizam. Elas precisam dos óculos. Aquelas pessoas que têm um problema de vista, elas precisam do óculos para poder enxergar. Então, todos nós nascemos com esses óculos, né? Que nascemos com a necessidade de usar esses óculos, melhor dizendo. Nós vamos desenvolvendo e vamos construindo essas lentes pelas quais nós enxergamos a realidade, né? Bem, mas qual é a relação da cosmovisão com a teologia sistemática? Por que é importante isso, né?
Então, a teologia sistemática, ela nos ajuda a responder a perguntas de nossa época e as filosofias do mundo e os problemas que o ser humano tem enfrentado constantemente. O Franklin Ferreira destaca essa importância, principalmente quando ele aborda a realidade em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, na qual não há uma verdade, não há um absolutismo da verdade. O que há um relativismo da verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua cosmovisão, todas estão corretas, e advogar apenas uma como correta e outras como errada, isso é intolerância. Mas, queridos, isso não é algo novo. O mundo do Novo Testamento, onde o cristianismo surge, onde a igreja nasce, é um mundo pluralista também, onde muitas religiões, onde muitos deuses, onde muitas filosofias e cosmovisões estavam presentes na sociedade do Novo Testamento. Mas foi justamente a proclamação do Evangelho, ou seja, da cosmovisão cristã, que fez com que esse Evangelho, no poder do Espírito Santo, pudesse alcançar pessoas. Então, nós podemos entender dessa forma que o teólogo sistemático, ele trabalha em termos de cosmovisão. Trabalhar com teologia é trabalhar no âmbito da cosmovisão. Estamos anunciando a cosmovisão cristã frente a falsas cosmovisões ou cosmovisões falaciosas, que contêm erros, ou que são parcialmente verdadeiras, e tentando com isso estabelecer a verdade de Deus, da cosmovisão divina. Então a gente poderia concluir, né, que é necessário nós pensarmos em termos cosmovisionários, né? Para isso nós precisamos entender quais são os componentes que constituem a cosmovisão. Nessa semana vocês vão justamente aprender isso na leitura orientada para vocês nesse ciclo, onde vocês irão justamente compreender esses elementos, porque as pessoas não estão muitas vezes conscientes desses elementos. Mas se nós, como teólogos, e principalmente na hora de apresentarmos a verdade sistemática da palavra de Deus, estivermos conscientes, nós podemos ser mais eficazes na comunicação e na defesa do Evangelho. Isso é para que nós possamos desenvolver, né, uma boa teologia. Então faz-se necessário que tenhamos uma cosmovisão cristã para comunicar todo o conselho de Deus para o mundo, e um mundo que hoje em dia não tem a verdade. Ele não somente não tem, mas como ele diz que não há uma verdade absoluta, uma cosmovisão absoluta que seja superior às outras. Então é necessário compreendermos como uma cosmovisão funciona, quais são os elementos que constituem a cosmovisão e como dialogar de forma cosmovisionária. Espero que vocês possam ter uma boa semana de estudo, que essa semana seja produtiva e que vocês possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Boa semana a todos. Deus abençoe.